Boa noite, bem-vindos ao canal da turma de Técnico Informática do Senac AP. E hoje vamos falar um pouco sobre os códigos HTML. Me chamo Lucas Vinícius Gomes de Souza e sou aluno do Técnico Informática do Senac. Vamos lá. Bom, o HTML é uma das linguagens mais utilizadas para desenvolver websites. O acrônimo HTML vem do inglês, que significa Hypertext Markup Language, ou em português, linguagem de marcação de hipertexto. O HTML é a linguagem base da internet. Foi criado para ser de fácil entendimento por seres humanos e também por máquinas, como por exemplo o Google ou outros sistemas que percorrem a internet capturando informações. Agora, o que são as tags HTML? Bom, as tags elas são os responsáveis por criar elementos nas páginas web com a função de organizar, identificar e limitar o processo de uma página. Cabe então ao browser reconhecer esses elementos e renderizá-las apresentando seu conteúdo aos usuários. Os elementos normalmente são criados com uma tag de abertura e uma de fechamento, feitas com um nome entre colchetes angulares, conforme no exemplo abaixo. Aqui vemos a tag P, de parágrafo. Então, o primeiro P entre as colchetes angulares significa o elemento, no meio deles fica o conteúdo, e a outra tag é a de fechamento, que contém uma barra, como você pode ver no exemplo aqui de baixo. Ok, esse exemplo da tag mostra uma tag de parágrafo. Então, o navegador, ao ler essa tag, ele vai saber que todo o conteúdo inserido entre elas deve ser mostrado como um parágrafo. Então, ele vai aplicar a formatação conforme o padrão apropriado para essa tag. Então, dá para se notar também que a tag de fechamento é criada uma barra, que indica ao navegador que é o fim do parágrafo. Então, tudo que conter dentro do elemento da tag P, dentro a abertura e o fechamento, vai ser o que o navegador vai considerar como um parágrafo. As tags elas são muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento web, e usá-las de forma correta vai agregar bastante ao site, principalmente em relação ao SEO. É através das tags que se classifica os tópicos do site, define que será agrupado entre os diversos conteúdos da página de forma temática e organizada. Bom, essa tag HTML é o elemento básico de estrutura, então ela conterá todos os elementos do seu documento. Todo documento HTML deve iniciar e finalizar com essa tag. Funciona mais ou menos assim. Começa com HTML, aqui o título da página. Você pode ver aqui um breve print de uma demonstração de como ficaria o início e o final de um documento HTML simples. A tag head. Essa tag ela delimita o cabeçalho do documento. Não possui nenhum valor visível, porém é capaz de transmitir ao navegador diversas informações muito úteis e essenciais a uma boa apresentação do seu documento HTML. Aqui mostra o exemplo, também o mesmo exemplo anterior. Mostra ela no início, embaixo do HTML, a tag de início, e embaixo do título a tag de fechamento. A tag title, ou título, essa tag define o título da página. Vai ser o nome que vai aparecer na aba, na janela ou na guia do navegador. Então, ela é uma tag muito importante, vai definir qual será o nome da tag que vai estar na aba do navegador. É a mesma coisa quando a gente bota para abrir o site do Google e na aba da janela aparece o nome Google. Então esse é o título da página. É o mesmo print, demonstração do exemplo. Vamos lá. Agora a tag body. Bom, a tag representa o corpo do documento. Em síntese, é nessa tag que todos os elementos visíveis do site devem ser inseridos. Vamos ao exemplo. É o mesmo print, porém
mostra o início e o final, né? O que ela deve ser agregada. A tag bgcolor. O atributo bgcolor é usado para estabelecer a cor de plano de fundo em um parágrafo, tabela ou qualquer outra parte do HTML. É recomendado o uso moderado dessa tag. Também é recomendado estabelecer um plano de fundo de cores e estilos de texto ou links com a ajuda de CSS. Aqui o exemplo, né? O título da página e a tag body com o bgcolor indicando a cor silver, né? Uma cor cinza. Então essa tag ela faz com que a página inteira, né? A imagem que ficaria de fundo seja uma cor cinza, né? Silver. A gente também pode usar o bgcolor com o código hexadecimal da cor, colocando onde tá escrito silver. Agora a tag background. O atributo background ele configura o plano de fundo para uma imagem. O valor do atributo é a URL da imagem que você quer usar. Se a imagem é menor do que a janela do navegador, a imagem será repetida até preencher a janela inteira do navegador. O exemplo do código é esse aqui. É a tag body background e um link de uma imagem qualquer para ser definida no fundo da página, certo? Vamos lá. Agora as tags OL e LI. Vamos lá. O elemento HTML OL, né, que é uma lista ordenada, representa uma lista de itens ordenados e de forma característica esses itens ordenados em uma lista são mostrados com uma contagem que os precede, que pode ser de qualquer tipo, como numerais, letras, algarismos romanos ou até mesmo símbolos. Esse modelo numerado não é definido na descrição HTML da página, mas na folha de estilo CSS associada pela propriedade listStyleType. O elemento HTML LI, né, que é a lista de itens de um elemento, ela é usada para representar esses itens, que faz parte de uma lista. Este item deve ter contido em um elemento pai, uma lista ordenada com OL, uma lista desordenada com UL ou um menu, né, que representa uma única entidade dessa lista. Em menus e listas desordenadas, a relação de itens é exibida normalmente usando pontos de marcação, as bolinhas. Em listas ordenadas, eles são comumente mostrados com algum contador ascendente. Agora vamos ver o exemplo aqui da tag, né? Aqui a gente vê o tópico H1 é o tópico com o elemento OL, a lista café, lista embaixo com chá, lista e leite, e a tag OL, né? Com o elemento OL start a gente pode definir aqui a numeração, como está mostrando no exemplo do código, em 50. Aí no texto de baixo começa a lista a partir do número 50, 50, 51, 52, com os mesmos dizeres do elemento de cima, da lista de cima. A tag B. O elemento B ele representa um intervalo de texto diferente do texto normal, sem transmitir qualquer importância ou relevância. Geralmente é usado para destacar palavras, né, e produtos, comentários, textos com a letra em negrito. Então, é sempre usado para marcação da frase principal de cada parágrafo ou um artigo, algo que queira ser destacado na sua página. Né? Aqui o exemplo do elemento B, usando um texto, uma escrita normal e uma escrita em negrito, para demonstrar sua diferença. No exemplo ficaria mais ou menos assim. Esse é o elemento B que se relata ao negrito. Agora a tag BR. A tag BR significa quebra de linha. Ela produz uma quebra de linha em texto e é útil para escrever poemas ou endereço ou até mesmo uma divisão de linha, que é insignificante. Aqui é um exemplo de quebra de linha com o código. O código não aparece todo na tela, mas aqui do lado dá para ver como é que ficaria na prática. A tag BR ela quebra a linha, então faz com que elementos não fiquem na mesma linha e você possa usar um texto
um acima do outro. Essa é a tag BR. O elemento HTMLI, ele representa uma parte do texto que é destacada do restante por algum motivo. Por exemplo, termos técnicos, expressões de idiomas ou pensamentos de personagens fictícios. Então ela é apresentada com o uso do tipo itálico, como a gente já conhece muito bem. Aqui o código e aqui ao lado como fica o código representado, com o texto e alguns exemplos do texto em itálico, certo? Vamos lá para a próxima. A tag U, né? Esse elemento ele representa uma extensão do texto embutido, que deve ser renderizado de maneira a indicar que há uma notação não textual. Por padrão, isso é renderizado como um sublinhado sólido e simples, mas pode ser alterado. Aqui o código do elemento e mais ou menos como ficaria o texto representado aqui no print. O elemento U e o texto sublinhado. O elemento S, ele renderiza um texto taxado com uma linha cortando o texto. Então, usa o elemento S para representar o texto que não seja relevante ou que não esteja correto. Ele não é apropriado para indicar edições no texto. Para indicar edições no texto, a gente utiliza outra tag, que é o del ou int, que são elementos mais apropriados. Aqui no exemplo embaixo a gente nota mais ou menos como fica, né, a tag mostrando o texto com a tag S sobre ingressos. Então mostrando que não tem mais, os ingressos foram esgotados. A tag fonte, né, ela é responsável por definir essa formatação no texto, né, para utilizar na página. E essas tags elas são divididas em 4 partes. São as seguintes: font style, font variante, font weight e font size. Cada uma tem uma função. A style é a mais usada para definir o estilo da fonte. Pode receber o valor normal, itálico ou oblíquo. A variante é a propriedade com que você vai alterar as variantes normal, né, e em caixa alta. A normal, como sempre, é formato default, que é o padrão, enquanto os small caps tem um uso meio confuso que deve ser evitado. Essa tag coloca elementos em caixa alta, né, em maiúsculo. Font weight é a propriedade responsável pela espessura da fonte. Pode receber valores normal, que a deixa com espessura padrão. O lighter, que deixa a fonte mais fina, raramente funciona corretamente e deve ser evitado. E o bold, né, que é em negrito, que deixa a fonte mais realçada. O font size pode regular o tamanho da fonte. A gente pode escolher a numeração, tipo font size 5, font size 6, font size 8, 10. Isso vai ser definido pelo usuário na hora da sua criação. Aqui a gente mostra mais ou menos um exemplo, né, de como funciona usando a tag do parágrafo com o style de color, né, mostrando que o primeiro texto na cor vermelha, no red, este é um parágrafo e este é outro parágrafo demonstrado com a cor azul, certo? Vamos lá para o próximo. Essa é o fim da apresentação. Agradeço a todos que acompanharam, que assistiram até o final. E qualquer dúvida deixe nos comentários para que a gente possa estar dando feedback para vocês e respondendo todos, certo? Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Até mais.